Meus irmãos, graça e paz, boa noite. De antemão quero, antes de ler o versículo aqui, eu quero lembrar aos irmãos que hoje a gente vai estar a ceia do Senhor. Então, que os irmãos em casa possam se organizar, que possam preparar para estar participando conosco desse momento tão louvável para todos nós, que é a ceia do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 4. Diz o seguinte: mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram e ele deixou que o encontrassem. Vou repetir de novo. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 4. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram e ele deixou que o encontrasse. O versículo por si só já fala, né? E que palavra de consolo, meus irmãos. Não só de consolo, mas um encorajamento, um ensinamento para todos nós, onde passamos por momentos difíceis, de buscarmos o Senhor em nossa angústia. E só para explicar, esse verso 4 ele foi escrito baseado em dois versículos, que está no verso 8 e no verso 9. O rei de Judá naquele tempo se chamava Asa, e no verso 8 e no verso 9 vai dizer que ele tinha 300.000 homens de Judá, e que ele estava prestes a guerrear com outro povo, com outra nação, que tinha mais de 1 milhão de soldados, carros de guerra. Além de mais de 1 milhão de soldados, eles também tinham carros de guerra. E o que eu acho interessante do rei de Judá é a humildade dele. Isso nos ensina muito. E como me ensinou. E como me confrontou, né? No verso 11 diz o seguinte, no início do verso 11, é lindo essa passagem que ele diz: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Que humildade, que reconhecimento que ele teve naquele momento, de entender que ele é um ser limitado, que é um ser que precisa de Deus, assim como eu, como vocês, nós precisamos do nosso Deus neste momento. E muitas das vezes a gente se achega a este momento triste e angustiado. Muitas das vezes o pecado nos deixa triste, desmotivado de estar na presença do nosso Deus. E quando a gente lê uma passagem e que a gente vê que eles prosperaram, que Deus abençoou porque eles buscaram o Senhor na sua angústia, meus irmãos, nós somos encorajados a nesse momento também estar buscando ao Senhor, através dos cânticos, através da palavra, através da oração, da ceia do Senhor, que é uma grande demonstração também de amor, de misericórdia e de graça do nosso Senhor por todos nós. Então, que vocês se sintam encorajados agora nesse momento em buscar o Senhor. E eu queria estar orando juntamente com vocês essa noite. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por esse privilégio, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder estar diante da Tua presença. E Deus, como somos abençoados pelo simples fato de nós estarmos diante da Tua presença. Senhor Deus, é na Tua presença que encontramos o consolo, o conforto, a paz,
o perdão, a restauração e a salvação. Deus, que nós possamos entender que não é buscando as coisas deste mundo, ou seja qual for outra coisa que vai trazer ânimo aos nossos corações nos momentos que nós estivermos angustiados. Não vai ser. Pode trazer até momentaneamente, mas depois vai passar. Mas quando estamos diante da Tua presença, que Te buscamos em adoração, em louvor, em comunhão, Pai, nós encontramos um consolo eterno, prazeroso. Como a Tua própria palavra diz e como o Senhor mesmo diz, a paz que eu vos dou, não vos dou igual ao mundo. A Tua paz é repleta de bênção, de amor, de sinceridade. Então, ajuda não só a mim, mas também os meus irmãos que nesta noite se colocam diante de Ti para cultuar o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque nós não somos dignos, não somos merecedores de sequer dirigir o nosso clamor a Ti, nem muito menos estar diante da Tua presença. Mas por conta do Teu favor, por conta da Tua graça e da Tua misericórdia e da obra do Teu Filho na cruz, hoje nós podemos ter relacionamento contigo e buscar o Senhor no momento de dor, de angústia, de tristeza e de fraqueza que todos nós passamos. Então, obrigado por esse momento. O único que é digno de louvor e adoração nesta noite é somente o Senhor. Oramos assim no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queria convidar o grupo de louvor a se fazer presente. Boa noite, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E estamos muito felizes porque estamos vendo, ainda que um pouco distante, mas agora mais perto, que as coisas estão voltando ao normal, que hoje as pessoas estão saindo um pouco mais de casa, as pessoas estão mais sorridentes. E em tudo isso nós podemos ver a potente mão do Senhor. E nós damos muitas graças a Deus por isso. Nós somos muito gratos a Deus por esse tempo que Ele está nos proporcionando e também por esse tempo de aprendizado. E essa canção que a gente vai cantar agora, ela fala: eu só tenho a Ti. E muitas das vezes parece que a gente precisa complementar um pouco a nossa vida. Parece que Deus não é suficiente. Parece que a gente precisa um pouco da nossa formação, que a gente precisa um pouquinho do nosso emprego, que a gente precisa um pouquinho do nosso amigo. Parece que a gente precisa complementar Deus todos os dias. Mas esse tempo também nos ensinou que nós só temos a Ele. Que nós não podemos colocar um dia a mais na nossa vida. Que nós não podemos sarar o nosso próprio corpo por si só. Porque nós só temos a Ele. E eu gostaria de dizer também que Jesus não é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você tem. Jesus é tudo que nós temos. Então que nesse momento nós possamos, de fato, cantar essa canção e viver essa verdade todos os dias. Jesus, eu só tenho a Ti. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar? Esse mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a
esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Deixaste tudo e desceste toda a tua glória, o céu, os anjos e toda exaltação. Deixaste tudo por amor, e aqui na terra se humilhou, tudo por me amar, tudo pra me salvar. Te fizeste igual a mim, Jesus. Quero ser como tu,
Quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Tanta renúncia por amor, Só por amor, toda dedicação por uma missão. Também assim quero fazer, me humilhar para obedecer, tudo por me amar, tudo pra te agradar. Quero ser igual a ti, Jesus. Quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. não mereço esse amor, não entendo esse amor, constrangido estou, Jesus, pelo eterno amor que tens por mim. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Mais uma vez. Jesus, quero ser como tu, Senhor, eu quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de te servir. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos feito ver, Senhor, que a Tua majestade está sobre toda a terra, Senhor. Que a Tua soberania, Pai, reina sobre as nossas vidas e nós não podemos ser ou fazer nada sem Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer, Pai, enxergar a nossa própria pequenez, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque assim nós podemos reconhecer a Tua grandiosidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque assim nós podemos ver o Deus, Pai, a quem nós servimos. E que quantas vezes, Pai, nós te fizemos pequeno, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque hoje nós enxergamos, Pai, a Tua grandiosidade, Pai, o Teu grande amor, Senhor, para nossas vidas, Senhor. E que a cada dia, Senhor, o Senhor nos faça lembrar, Pai, que nós dependemos totalmente, Senhor, de Ti. Muito obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, novamente eu quero lembrar que hoje, logo mais, nós estaremos celebrando a ceia. Então, que os irmãos estejam se organizando, se preparando para estar
desfrutando deste momento prazeroso e gratificante. O momento missionário de hoje é em relação aos nossos irmãos William e Rebeca em Santo André. William que tem, juntamente com Rebeca, pastoreado a Igreja Batista Bíblica de Santo André. Tem sido uma bênção, tem sido um desafio também. E nesse vídeo Rebeca vai estar falando um pouco para nós qual tem sido os últimos desafios desse casal maravilhoso. Eu gostaria que vocês assistissem conosco. Amém? Boa noite, irmãos. Eu venho trazer notícias de Santo André e, junto com as notícias, nossos motivos de oração também. Vamos começar pela pandemia. A gente soube esses últimos meses que houve casos de coronavírus aqui. 4 pessoas foram diagnosticadas positivamente com a Covid-19 e nós pedimos oração por essa família. A gente entrou em contato com eles via WhatsApp, prestando solidariedade, falando que está orando por eles. Eles estão bem, os sintomas são leves, graças a Deus, mas algumas pessoas da cidade não reagiram bem, né, a essa notícia, ficaram com medo, tiveram uma reação um pouco negativa, né? Mas isso é uma oportunidade também da gente testemunhar da nossa fé, da nossa confiança em Deus exclusivamente, e por isso a gente pede que essa conversa iniciada se torne uma amizade bonita para a glória de Deus e que essa família possa se restabelecer plenamente e voltar às suas atividades o mais breve possível. No setor político, a cidade ainda está um pouco instável com o afastamento da prefeita, a possibilidade do retorno dela, enfim. Mas a gente tem orado e pede que os irmãos orem muito firmemente por isso, porque é uma dimensão da vida da cidade que envolve os relacionamentos das pessoas, as amizades, a possibilidade de sobrevivência das pessoas pelos recursos que vêm, financeiros. Então, é uma situação extremamente delicada que envolve profundamente a vida diária de todas as pessoas que estão vivendo aqui, inclusive dos nossos irmãos de fé que têm vivido aqui. Então, é uma dimensão da mais alta importância que os irmãos estejam intercedendo, né, para as repercussões na vida dessas pessoas que vão acontecer mediante o desenrolar dessa história das eleições. A gente pede que vocês orem muito por isso. Também pedimos pelo retorno das atividades das reuniões, né? Como vocês sabem, isso está sendo gravado na quarta-feira, mas vai ser exibido no domingo. Então, a nossa pretensão é que no sábado a gente já tenha realizado a nossa primeira reunião depois desse isolamento, reunião de oração. A gente está pensando em dividir os irmãos em 2 grupos para realmente respeitar todos os protocolos de segurança. Então, provavelmente depois do sábado vão acontecer reuniões 2 vezes na semana com grupos de pessoas diferentes e separados, para que a gente possa poder estar junto e também respeitar o que as autoridades estão determinando para a segurança de todo mundo. Com muitas saudades, esperando pelos irmãos em breve. Até logo. Amém. Não sei se deu para vocês perceber, Rebeca falou no vídeo que a cidade também ela foi afetada pela Covid-19, onde ela falou que 4 pessoas foram infectadas e que ela pediu para a gente estar orando no sentido que é uma oportunidade de poder se relacionar com outras pessoas, não só se relacionar, mas também uma oportunidade também de pregar o Evangelho, começando um novo relacionamento. Então, que a gente possa estar orando não só por essa oportunidade, quem sabe Deus pode estar dando, né? Mas também orar pela recuperação dessas 4 pessoas que foram acometidas pela Covid-19. O segundo ponto também que ela mencionou foi em relação à política, cidade pequena, interior. Então a política para eles é diversão, é algo que eles levam muito a sério,
não é? Então que a gente possa estar orando nesse sentido para que não venha a haver intrigas, ódio, rancor entre eles, né? Sabemos que tem dois lados, oposição e situação. Então que a gente possa estar orando em relação a isso, mas também pelos nossos irmãos que também de alguma forma trabalhavam na antiga gestão da prefeita e tinha seu meio de renda no final do mês e eles estão sendo afetados também. Então que a gente possa estar orando nesse sentido também. E em terceiro, ela falou em relação à retomada da programação da igreja, como ela falou, né? De pouco a pouco, tanto ela como o William têm se organizado para novamente começar as reuniões. Então que a gente também possa estar orando em relação a isso, para que Deus possa estar dando sabedoria e discernimento para que eles possam agir da melhor forma possível. Então nada melhor do que nós, nesse momento, a igreja está orando por eles. Senhor Deus, como é bom a gente ver os frutos que foram lançados em Santo André em anos anteriores. Hoje a gente pode contemplar, hoje a gente pode enxergar e ver irmãos transformados, restaurados e redimidos pelo poder, pela graça que o Evangelho tem a nos oferecer. Então, obrigado, Senhor Deus, porque juntamente com William e com Rebeca, irmãos têm congregado, irmãos têm adorado, irmãos têm louvado e exaltado o Teu santo nome. E, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento ao William e à Rebeca, para que eles possam ver da melhor forma possível a retomada, o início das programações a qual é realizada na igreja em Santo André. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer ideias, que o Senhor possa mostrar ao William e a Rebeca a melhor forma que eles devem agir diante deste momento difícil que não somente Santo André, mas eu creio que todas as igrejas têm passado. Também queremos orar, Senhor Deus, pela recuperação dos nossos irmãos, a qual a Rebeca comentou no vídeo. Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, Senhor Deus, como também possa ser uma oportunidade, um meio onde William e Rebeca possam se chegar a eles, Senhor Deus, nesse momento de dor onde essa família tem passado. Eu creio que nada acontece por acaso, eu creio que tudo tem um propósito, e quem sabe, Senhor Deus, o propósito seja com que essas pessoas futuramente, ou no momento certo, eles possam conhecer do Teu amor. Também quero orar pela política, quero orar, Senhor Deus, para que os líderes a qual representam a cidade de Santo André não sejam egoístas e interesseiros e pensem somente neles, mas que eles possam ser homens, como a gente acabou de ler aqui em 2 Crônicas, um rei que buscou o Senhor, que se humilhou perante ao Senhor, que foi humilde e reconheceu o quanto precisa do Teu agir, do Teu favor sobre a vida dele. Então, que os líderes de Santo André também possam ter essa atitude e essa postura, Senhor Deus. Que possam entender que são representantes não para buscar os seus interesses, nem muito menos para desviar recursos, mas que possam entender que estão à frente ali, é uma oportunidade, é um privilégio, é uma bênção que o Senhor está dando para que eles possam guiar os demais em Santo André. Então eu oro para que os corações deles também sejam aquebrantados. Como também eu oro, Senhor Deus, pelo povo a qual mora em Santo André, que não possam levar para a rivalidade, que não vejam a política como o alvo principal da vida deles. Não deixa, Senhor Deus, que eles possam conhecer o Evangelho e entenda que política não é nada comparado ao que o Senhor tem a nos oferecer na Tua palavra e nas Tuas promessas. Então, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, que o Senhor possa sustentar, confortar e trazer consolo a cada um deles, Senhor Deus. É assim que eu oro, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade aos avisos, lembrando dos dízimos e ofertas, certo? A igreja todos os domingos está aberta para que você possa vir e possa ofertar.
Se também não der para você vir, se você prefere ficar em casa, se você quer respeitar o isolamento, a quarentena, não se preocupe que a igreja também disponibiliza os irmãos, os diáconos, para estar indo até a sua residência e estar fazendo a coleta do dízimo e da oferta, ok? Como também tem a agência e tem a conta da igreja, onde você também pode estar fazendo, usufruindo deste e-mail, também se você não preferir ouvir na igreja ou também não falar com nenhum diácono, você pode fazer a transferência pela conta bancária, pelo aplicativo, é até bem mais prático, não é? Então, fiquem à vontade. Eu creio que vai estar aqui a agência e a conta da igreja para você estar fazendo a sua transferência. Lembrando que quando você fizer a transferência pela conta da igreja, é sempre bom você localizar alguém que seja responsável, certo? Então, Rosa, eu creio que seja Rosa. Então, é sempre bom você estar falando, dizendo para que você está destinando aquele valor. Se é para a oferta, se é para dízimo, missões ou construção da igreja. Aproveitando também, já que a gente está falando de dízimos e ofertas, eu creio que os irmãos devem ter acompanhado pelo WhatsApp a campanha a qual a gente está fazendo em relação à arrecadação de uma certa quantia para que a gente venha adquirir os próprios equipamentos da igreja. Deus seja glorificado, Deus é bondoso, porque de alguma forma os irmãos eles têm disponibilizado os seus equipamentos para estar ajudando a igreja nesse período em relação à gravação, entre outros momentos a qual você também tem desfrutado na internet através do Instagram, como o devocional do pastor, entre outras coisas. Então, é deles, eles precisam, não é somos nós que vamos acabar. O que é deles, a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que entender isso. Eles têm que usufruir também. Eles não estão fazendo questão, pelo contrário, né? Mas o correto é a igreja ter o seu equipamento. O correto é a igreja ter, né? Para que a gente possa usufruir. Então, a gente está fazendo essa campanha, certo? No grupo da igreja no WhatsApp. Tem todos os informes lá, você vai entender, você vai compreender, você vai estar mais ciente. A sua contribuição é a mesma, pode pegar a mesma ideia também da oferta dos dízimos e oferta, através de transferência bancária ou falar com algum diácono, certo? Que também vai estar fazendo essa coleta. E lembrar de avisar também aos responsáveis pela campanha que esse valor a qual você está destinando é para campanha, para que a gente venha adquirir os materiais e os equipamentos da igreja. Então, aviso dado, que nós possamos orar ao Senhor para que Deus possa nos dar o prazer e a alegria de poder ofertar e de poder participar dessa campanha. Estava conversando com o pastor, feliz porque a gente conseguiu alcançar o alvo, né, da oferta missionária. Ficou restando pouquinho para o compromisso, né? Sabemos que pessoas têm sido afetadas no seu salário, pessoas têm perdido o seu emprego, mas louvado seja o Senhor porque a gente tem honrado com os nossos compromissos. Então isso é motivo de alegria, mas isso é motivo também de compartilhar com a igreja, de ver que Deus tem nos abençoado e a gente tem entendido a importância de poder ajudar na obra do Senhor. Então eu queria estar orando. Nada melhor do que a gente orar e agradecer ao Senhor porque Ele tem sido bondoso conosco. Amém? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem falado à membresia desta igreja a importância dos dízimos e oferta. E melhor ainda porque nós não vemos isso como uma obrigação ou um fardo, mas a gente vê isso como uma oportunidade e um privilégio que o Senhor está nos concedendo de poder participar, Senhor Deus. Então, graças te dou porque Pastor Elias, Yudi, William e Rebeca, Portas Abertas, entre outros e outros projetos estão sendo abençoados. Então, muito obrigado, Senhor Deus,
porque o Senhor tem nos abençoado nesse sentido de nós entendermos, Senhor, e nós se alegramos, e por isso que nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, e a gente tem cumprido e tem levado a sério aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra, no discipulado, e por aí vai. Então, muito obrigado, como também nos dízimos e oferta, desde já entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, a campanha a qual a igreja tem feito, Senhor Deus, em relação de nós adquirirmos os próprios equipamentos da igreja, está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Não tem o que a gente se preocupar, mas sim descansar e confiar no Senhor. Então, nos ajuda, Pai. É assim que eu oro, é assim que eu entrego, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queria convidar o grupo de louvor para cantar mais uma música. Quão grato eu sou ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E essa canção, ela é realmente de gratidão ao Senhor. E um coração grato, ele honra a Deus. Então que a gente possa ter esse coração grato por tudo que o Senhor faz, por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem com a nossa vida, pelo grande amor dEle. Então convido a você agora a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor. Observar, parar um pouco, né, para perceber o cuidado, a mão do Senhor sobre a nossa vida. Eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor,
recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Sim, Deus, somos gratos a Ti, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor por nós, Deus. E, Senhor, que o Senhor nos dê sempre um coração assim, cheio de gratidão ao Senhor, ó Pai. Coração que reconhece aquilo que o Senhor tem feito, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E nós somos gratos. Eu sou tão grata a Ti, Deus, por tudo. E que jamais o Senhor nos deixe esquecer daquilo que o Senhor faz por nós, ó Pai, e já fez. Então é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente está muito feliz hoje de termos já algumas pessoas aqui conosco, participando desse culto. E esperamos que aos poucos, você que está em casa também possa vir e participar conosco aqui. A gente está tomando todas as medidas possíveis, são limitadas, lógico, mas o distanciamento, o uso da máscara, o álcool disponível. Então queremos muito que aos poucos você possa retornar para participar desses momentos junto conosco. Como foi avisado no início, hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Então, se você se preparou aí e gostaria de participar junto conosco, nós queremos convidá-lo agora a juntos celebrarmos esse momento que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Eu vou convidar o nosso diácono que está aqui, o Giovanni, por favor, para chegar aqui e servir àqueles que estão aqui presentes, participando então desse momento. Enquanto ele vai servindo, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão da ceia. A ceia foi uma instituição do Senhor Jesus. E Jesus, junto com os seus discípulos, na última noite junto com eles, partindo o pão, ele partilhou a sua vida de uma maneira figurada, mas era a sua própria vida que estaria sendo partida com os seus discípulos. Eu quero lembrar que eram seus discípulos que estavam ali. Pessoas que já tinham decidido seguir a Jesus, andar com Ele. Por isso, se você é um discípulo de Jesus, já assumiu esse compromisso de andar com Ele, de servi-lo, você é convidado também a participar junto conosco dessa celebração. Então, sempre é um privilégio participar da ceia do Senhor. Aproxime-se agora. Juntos então, nós vamos ter esse momento de celebração. Vamos orar antes, pedindo a Deus que nos prepare para esse instante, para que
essa lembrança do que Jesus fez por nós encha nosso coração da alegria do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, por esse santo privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor, de partilharmos da vida do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou por nós. Por isso tudo te agradecemos, Senhor, e pedimos agora que no partir do pão, mais do que o simbolismo, a vida do Senhor realmente faça parte da nossa vida. Que sejamos lembrados de que não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então que esse momento nos lembre que a nossa vida pertence ao Senhor e que o sacrifício de Jesus, que nos comprou, que pagou o preço do nosso pecado, realmente nos liberte para te servir, para fazer a tua vontade. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, se você já pegou o pão aí, então agradeça ao Senhor também. Tomando o pão, comendo e lembrando que é a vida do Senhor que foi partida por mim e por você, por amor a nós. Vamos comer. Querido Deus e Pai, como é bom, Senhor, e precioso celebrar este momento presencialmente, meu Deus. Senhor, foi algo que o Senhor instituiu para que a gente lembrasse daquilo que Tu fizeste por cada um de nós naquela cruz, Senhor. Ó Deus, e quanto nós não somos merecedores dessa graça, continuamos a ser imerecidos, Deus, do alvo do Teu amor, mas nós nos maravilhamos e nos constrangemos, Deus, ao olhar para a cruz mais uma vez e ver, Deus, a Tua morte. O Senhor entregou o Teu corpo em nosso favor para pagar o preço do nosso pecado, meu Deus. Então, louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, porque o Senhor fez isso, e não apenas, Deus, para nos salvar individualmente, mas para nos unir a um corpo. E hoje nós mais uma vez estamos aqui presentes em um número reduzido, sim, mas como é precioso celebrar este momento, Deus, com os nossos irmãos aqui presentes uns com os outros, Deus. Então, o sentimento de gratidão nos nossos corações, Deus, e que essa gratidão encha as nossas vidas e que a gente viva para a Tua glória tão somente, meu Deus. Que nós cravemos os olhos na eternidade, Senhor, que nós vivemos aqui nesse mundo para Te agradar, meu Deus. Como o nosso pastor orou, que a vida do Senhor se reflita nas nossas vidas, que o Senhor viva através de nós, meu Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Ok, da mesma forma, depois de partir o pão, Jesus também tomou o cálice com um simbolismo único. O cálice simbolizava o seu sangue. Hoje nós temos suco de uva, ou vinho, ou uma outra bebida. Continua sendo só um símbolo, mas é um símbolo de algo muito precioso. Lendo o livro de Apocalipse mais uma vez esses dias, tem um trecho lá em que o apóstolo João está dizendo que um ser tomou o livro nas mãos e não havia ninguém capaz de abrir o livro. E aí o texto diz que João chorou diante da situação, até que apareceu um cordeiro. E o cordeiro pegou o livro e pôde abri-lo. E esse cordeiro foi o cordeiro oferecido na cruz, no Calvário. Esse cordeiro é Jesus. Então, porque Ele deu a sua vida, porque o seu sangue foi derramado, é que nós
um dia poderemos estar na presença do nosso Deus. Então, graças ao Cordeiro que foi morto e que com o seu sangue pôde comprar para Deus, remir para Deus, gente de todos os lugares, de todos os povos. Então, por isso agora nós estamos aqui, para celebrar o Cordeiro, para agradecer ao Senhor e para lembrar que o sangue de Jesus foi derramado para que nós um dia fôssemos perdoados. Então, se você preparou aí na sua casa, junto conosco aqui, vamos tomar esse cálice lembrando do que o Jesus fez por nós, cheios de gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, porque naquela visão do apóstolo João, ele viu o Cordeiro que rompeu a barreira do pecado, que nos afastava do Senhor e pôde abrir o livro, onde o nome de muitos aqui estão escritos. Obrigado porque estão escritos com o precioso sangue de Jesus, capaz de perdoar o nosso pecado. Por isso nosso coração se enche de gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E por isso estamos aqui agora, Senhor, prostrados diante do Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra, com o coração desejoso de te obedecer, de fazer a tua vontade, de te agradar, Senhor. Usa esse momento para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Giovanni. Ok, o Giovanni vai recolhendo os cálices aqui, depois ele vai colocá-lo aqui. Enquanto isso, nós vamos adiantando aqui a nossa mensagem. Às vezes, nós ouvimos histórias de crianças que ficaram frustradas com seus pais, porque muitos pais não cumpriram promessas que fizeram aos seus filhos. Eu não lembro exatamente de situações em que eu frustrei muito as minhas filhas. Frustrá-las eu fiz muitas vezes. Mas há situações em que os pais não conseguem cumprir a promessa que fizeram aos seus filhos. Às vezes a promessa de dar algo que os filhos pediram. Às vezes a promessa de cura diante de uma doença. E alguns pais não conseguem nem cumprir a promessa de voltar para casa no final do dia. Essa frustração que as crianças passam acontece em muitas outras situações da nossa vida. Porque muitas vezes nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nas promessas de pessoas que não podem ou não são capazes de cumpri-las. Como os pais, muitas vezes, os patrões, os políticos, os líderes religiosos e assim por diante. Essa frustração vem porque nenhum de nós, desses grupos que eu mencionei, tem a capacidade de garantir que vai cumprir uma promessa feita. Por isso que em muitos contratos há sempre uma cláusula lá dizendo de uma multa, de um ressarcimento em caso de não cumprimento do que fora acordado. Nesses dias de pandemia, isso se evidencia ainda mais quando a gente percebe que
percebe muito claramente que nós não podemos prometer muita coisa para o dia de amanhã. A gente está vivendo num ambiente de insegurança muitas vezes, diante de tudo que está acontecendo. Essa mesma frustração, essas mesmas promessas que não podem se cumprir, muitas vezes afetam a nossa fé. Como podemos ter certeza de que não estamos sendo enganados em relação à nossa fé, em relação aos fundamentos da nossa fé? O que nos garante que as informações que nós temos sobre Jesus são verdadeiras? É nesse ponto que a carta, ou a segunda carta de Pedro, vai nos ajudar. Nos capítulos 2 e 3 de 2 Pedro, ele vai falar, capítulo 2, sobre os falsos mestres, pessoas que enganam e que muitas vezes promovem incredulidade por parte das pessoas ou desconfiança, porque falam aquilo que não podem provar ou não podem realizar. E no capítulo 3, ele fala sobre os finais dos tempos, especificamente sobre a segunda volta de Jesus e os últimos dias. E muita gente fala sobre isso, prometendo coisas, marcando datas, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sem o embasamento correto. E isso tem frustrado muita gente. Várias vezes durante a nossa história da igreja cristã, a volta de Jesus já foi marcada por muitos grupos, por diferentes falsos mestres da lei de Deus. Por isso a gente precisa definir muito claramente qual é o fundamento da nossa fé. Por isso Pedro, nessa segunda carta, tem esse propósito. Ele precisa mostrar para aquelas igrejas que há um alicerce sólido, há algo em que a gente pode confiar. Por isso eu quero convidá-lo a ler comigo 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12, dando continuidade à mensagem que pregamos na semana anterior. Começando no versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe agora na meditação de Sua palavra. Uma pergunta. É o assunto que eu quero que vocês foquem. Sua fé está baseada ou centrada em quê? Qual é o apoio da sua fé? O que te garante que o que você crê é verdade? Olhando para o texto como um todo, 3 verdades principais vão nos ajudar a compreender. A primeira dela é que essas verdades sobre Cristo devem sempre ser lembradas por nós, repetidamente. É isso que Pedro começa a dizer, dos versículos 12 ao 15, a primeira parte aí. Depois de falar sobre uma vida que deve demonstrar o conhecimento de Deus, nos versículos anteriores, que nós falamos na semana passada, ele chegou a dizer: a fé precisa estar atrelada às obras. O que você crê tem que ser demonstrado com a sua vida. Ele diz que somos salvos pela graça, mas que há necessidade de nos esforçarmos para perseverar nesse caminho. Sempre causa e efeito. A ação de Deus tem que ser seguida por reações nossas que demonstram que aquela ação é verdadeira, é eficaz. Não adianta eu proclamar a minha fé, falar com conhecimento das Escrituras, se a minha vida não diz a mesma coisa. Pedro aqui assume a responsabilidade de lembrá-los, lembrar aqueles irmãos daquelas igrejas, assim como lembrar-nos dessas verdades constantemente. Ele começa dizendo exatamente isso: sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados destas coisas. Para quê? Para que eles não sejam enganados pelos falsos ensinos. E os falsos ensinos estavam pregando que a fé não precisa necessariamente ser seguida por uma prática de vida coerente. A fé é uma coisa, a vida é outra. São departamentos diferentes. Há uma dicotomia clara, uma separação clara aqui. Para esses falsos mestres. Para aquele que segue a Jesus, não. É isso que Pedro está dizendo. Aquele que segue a Jesus tem que atrelar, juntar a sua fé à sua vida. Que fé é essa? A fé que é firmada, ainda bem que eu trouxe água hoje. A fé que é firmada, primeiro, no testemunho dos apóstolos, aí, versículos 16 a 18, e depois nas escrituras proféticas, isto é, as escrituras do Velho Testamento, versículos 19 a 21. Voltando para o versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo aí. Ele menciona o seguinte: certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Pedro está dizendo: eu estou lembrando vocês de algumas verdades, mas eu sei que vocês já conhecem. E que essas verdades
já estão confirmadas na vida de vocês. Com tudo isso que Pedro está dizendo para a gente apesar de eu saber que vocês conhecem a verdade, vocês não estão isentos de caírem no erro, no engano, dos falsos ensinos, ou de cometerem certos pecados. A única garantia que nós temos de não sermos enganados, ou de não cedermos ao pecado e nos afastarmos do conhecimento de Deus, é estarmos ou nos colocarmos na dependência de Jesus, na constante dependência de Jesus. E eu lembrei lá de João capítulo 15, quando o próprio Senhor ensinou sobre a parábola da videira. É interessante que ele menciona lá mais de 10 vezes expressões como estar nele, ou estar nela, na videira, ou permanecer nela. A ideia de precisamos estar ligados, porque o que nos traz a vida correta, a atitude correta, a motivação correta, é a vida de Jesus, que deve fluir em nós pelo Espírito Santo de Deus, através das Escrituras. Então, se eu quero permanecer firme e não ser levado pelo engano, eu preciso me colocar constantemente na dependência do Senhor. Além disso, a última palavra do versículo 12, ao estudar, me chamou muita atenção, porque é a mesma palavra que Jesus usou com Pedro, numa situação muito delicada da vida de Pedro. E eu quero ler o texto. Está em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Diz assim, Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Estava numa situação em que Pedro estava sendo tentado pelo diabo. Jesus sabia disso. E Jesus roga a Deus por Pedro, para Deus livrá-lo. E ao fazer isso, Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, eu roguei por você, para que Deus te livre. Agora, eu quero que você faça o mesmo com outros. Eu quero que você fortaleça a teus irmãos. Essa palavra, fortaleça a teus irmãos, é a mesma palavra que Pedro usou no versículo 12, que nós lemos. E nela confirmados, ou fortalecidos, ou alicerçados, ou firmados. Eu não tenho dúvida que Pedro lembrava da fala de Jesus, da palavra que Jesus usou. Agora é a minha vez de fortalecer os outros. Agora, eu sou o responsável para encaminhar os outros, para ajudar os outros a caminharem em segurança também, como eu fui ajudado pelo Mestre. Nos versículos seguintes aí, 13 e 14, ele menciona uma expressão muito interessante, fazendo uma menção ao tabernáculo. Se você lembrar do tabernáculo no Velho Testamento, aqueles que não conhecem, vou fazer um breve comentário aqui. O tabernáculo era uma tenda, um lugar provisório, onde a presença de Deus estaria entre o povo durante a caminhada do deserto, até chegarem à Terra Prometida. Então, lembrando, o tabernáculo era um local provisório da presença de Deus entre eles. E agora Pedro
está usando a expressão enquanto estou no tabernáculo, ou estou prestes a deixar o meu tabernáculo. O que Pedro está dizendo é que a vida dele neste mundo era passageira. Ele sabe que tinha tempo de duração. Ele não ia viver para a eternidade aqui. Era passageiro, era um tabernáculo. Tinha uma função limitada. Nosso corpo, minha gente, tem prazo de validade. Tem uma função limitada. Você não vai viver para sempre nesse corpo. E alguns dizem, graças a Deus, né? Eu entre eles. Nós teremos um corpo glorificado, eterno, na presença de Deus. E isso é precioso. E é isso que deve nos mover. Eu sei que hoje o cuidado com o corpo é quase uma obsessão. Idolatria, biblicamente falando. Mas esse corpo vai ficar. Por que tanto cuidado? E quanto estamos cuidando da alma, que vai ser eterna, que vai ficar para sempre, que vai para a presença de Deus? Quanto gastamos da nossa energia e nossos recursos para cuidar da nossa alma? É impressionante como Pedro era desapegado desta vida, do tabernáculo, do seu tabernáculo, como algo passageiro, em contraste com a vida eterna. Paulo, o apóstolo, demonstra isso também. Eu não vou ler aqui, embora eu tenha muita vontade de ler, mas eu quero que você marque aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 5. Paulo fala com muitos detalhes lá. Exatamente usa a mesma figura de Pedro, de um tabernáculo. Quando que esse tempo que nós vivemos aqui é passageiro, como no tabernáculo. E ele vai dizer algumas outras coisas importantes ali. Mas seguindo aqui para o verso 15, ele está dizendo, mesmo depois de eu partir, eu quero fazer algo que vai fazê-los lembrar das verdades que eu ensinei. Sem dúvida, para mim, é uma referência direta a esta carta. Eu estou escrevendo esta carta, o motivo da carta, para que vocês sejam sempre lembrados dessas verdades que eu tenho ensinado. E alguns comentaristas diziam que era até uma referência também ao Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi escrito com base nas informações de Pedro, do apóstolo Pedro. Portanto, a ideia é, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, eu quero que essa mensagem seja perpetuada para as próximas gerações. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava preparando para gravar o culto. Como que muitas vezes essas gravações vão ser mensagens que vão ficar. A gente vai passar e muitas delas vão ficar, né? Agora, talvez mais do que nunca, a gente vai entender que a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou passar, a palavra de Deus vai permanecer. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui para a gente. A exemplo de Pedro, que se preocupava em que as verdades que ele ensinava sobre o Evangelho, ele queria que elas permanecessem vivas na lembrança das pessoas. Especialmente nas pessoas que ele amava, que ele se responsabilizava. O que nós temos feito para que as verdades de Deus, do Evangelho, permaneçam na vida dessas pessoas? A preocupação de Pedro não era onde essas pessoas, ou como essas pessoas estavam, ou o que elas pensavam. A preocupação de Pedro é onde é que essas pessoas passariam a eternidade. Onde as pessoas que ele amava passariam a eternidade. Isso fez com que Pedro parasse para escrever uma carta. Eu quero que fique registrado e vocês lembrem e não esqueçam das verdades do Evangelho que eu tenho ensinado.
Por isso, nós precisamos aprender a deixar muito claro para as pessoas que amamos, ou que estão sob nosso cuidado, nossa responsabilidade, as verdades centrais do Evangelho. Você consegue pensar em pessoas agora que precisam ouvir o Evangelho, que são próximas a você? O que é que você tem feito, ou o que é que você vai fazer para que elas sejam lembradas dessa mensagem? Em segundo lugar, no texto bíblico, a gente vê a fé que está fundamentada no testemunho dos apóstolos, versos 16 a 18. Quando ele começa a falar, ele diz: porque não nos demos a conhecer, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos demos a conhecer. E mais adiante ele vai falar: mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós quem? E a partir do versículo 17, ele começa a narrar aquela experiência que ele teve junto com Jesus, com Pedro, com João e com Tiago, no Monte da Transfiguração. Teve um impacto tão grande essa experiência, que mais uma vez Pedro a cita, como ele citou na primeira carta. Portanto, ele está falando em nome dele e dos outros apóstolos que estavam com ele lá. E ele está dizendo: eu não estou falando de uma criação da minha mente ou da minha imaginação humana. Eu estou falando de algo que eu vi. E tinha testemunhas comigo. Nós estávamos lá. Eu vi quando do céu uma voz disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria, contentamento, em quem eu me comprazo. O texto, nesse versículo 16, fala de: não estamos seguindo a Jesus com base em fábulas engenhosamente inventadas. Sabe por que Pedro está dizendo isso? Porque muitos dos falsos mestres que ele vai combater a partir do capítulo 2 tinham essa capacidade de inventar histórias espetaculosas, falando sobre milagres, sobre coisas, mas entravam na categoria de mitos, histórias que não eram fatos. E Pedro está dizendo: o que eu estou falando para você foi algo que aconteceu, eu estava lá, tínhamos outras pessoas lá comigo, nós vimos e ouvimos. Não é invenção, não é historinha. Deus realmente reconheceu em Jesus o seu Filho. E nós vimos a sua glória. E ele fala aí, ainda no versículo 16, sobre conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus. O poder e a vinda do Senhor. Ao referir sobre a transfiguração, a gente vê duas coisas que ele menciona também no versículo 17: honra e glória. A transfiguração, o texto bíblico lá de Lucas diz que, aliás, de todos os evangelhos sinóticos, diz que Jesus resplandecia. Suas feições, suas vestes resplandeciam. Então era um momento da glória de Deus presente com eles. E era um momento também que abria uma janela para enxergarmos a eternidade. Aquilo que um dia nós veremos com a volta de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam tendo um lampejo ali, uma pequena mostra do que seria a vinda do Senhor em glória. E no finalzinho do verso 16, ele usa a palavra majestade.
testemunhas oculares da sua majestade. Essa expressão só é usada em relação a Deus. As poucas vezes que aparece, ela aparece referindo-se a Deus. Reconhecendo Pedro aqui a divindade de Jesus. Portanto, eles viram, testemunharam, estavam lá presentes e relataram suas experiências. E é interessante que ele usa a expressão lá no Monte Santo, no final do verso 18. Não é que o monte era santo. E eu quero desmistificar isso aqui. A gente olha para o Monte Sinai e pensa no Monte Santo. O Monte Sinai. Mas o Monte Sinai não tinha nada de santo. As pessoas que viajaram para aquela região, ao olharem o Monte Sinai, são montanhas no meio do deserto, de pedra, muita pedra, areia, quase nada de plantas. Então o monte em si não é santo. O que torna o monte santo é a presença de Deus. A transfiguração também. Que monte foi a transfiguração? Será que foi no monte tal ou foi no monte tal? Isso não importa. Porque não é o monte, é a presença de Deus lá, naquele momento, que tornou aquela situação santa. Quando Moisés chega diante de Deus, na sarça ardente, lá no Sinai, tire as tuas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Por que é santo? Porque Deus está lá. Por que o monte da transfiguração se tornou um monte santo? Porque Deus estava lá. Por que esse lugar, hoje, agora, aqui, se torna santo? Porque Deus está aqui. Por que lá na sua casa, quando você estiver assistindo esse vídeo, o lugar em que você estiver pode ser lugar santo? Porque Deus está aí. E esse lugar onde Deus está é terra santa. O testemunho dos apóstolos foi único. Afinal, foi com base no testemunho dos apóstolos que tudo que nós temos do Novo Testamento da Bíblia foi escrito. Testemunho dos apóstolos. E eles nos ensinaram a sermos testemunhas também. Não temos a mesma autoridade dos apóstolos, como alguns estão pregando hoje aí, se auto-intitulando apóstolos. Mas nós temos a autoridade de darmos testemunhos do poder desta palavra na nossa vida. O quanto esta palavra está afetando, transformando, fazendo você repensar a vida. E precisamos ser testemunhas destas verdades. Agora, os apóstolos sempre testemunharam, não de si mesmos, mas sempre falaram dele. Era sempre de Jesus, sempre apontaram para ele. Nunca era sobre eles mesmos, mas sempre falaram de Jesus. É dele que nós queremos dizer. Mesmo diante de ameaças e de insegurança, eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Muitos têm estudado esses dias o livro de Atos, os pequenos grupos, e têm visto que aquela igreja não deixava de falar sobre Jesus. Mesmo sendo espalhados, perseguidos, mesmo presos, falavam. É Jesus, é dele que nós queremos falar, anunciar. Precisamos falar dele. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E você? Tem testemunhado daquilo que Jesus tem feito na sua vida? Lógico que é importante testemunharmos da palavra de Deus, mas eu preciso testemunhar aos outros o que Jesus fez na minha vida ou está fazendo, porque as pessoas precisam ver sinais da presença de Deus
em nós. Em terceiro lugar, a última parte, os últimos 3 versículos aqui. Esses testemunhos dos apóstolos foram confirmados pelas Escrituras. E agora eu estou falando das Escrituras proféticas, Escrituras do Velho Testamento. A partir do verso 19, a gente tem isso. Parece que o que Pedro está dizendo aqui, no verso 19, é mais ou menos assim: se vocês não acreditam em mim, vão para as Escrituras. As Escrituras do Velho Testamento, na época dele, não haviam escritos do Novo Testamento ainda. Vão para as Escrituras do Velho Testamento, porque elas falam de mim, falam de Jesus. E Jesus disse isso. Em João capítulo 5, versículo 39, ele diz praticamente a mesma coisa para pessoas que não acreditavam nele. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras é que comprovam o nosso testemunho. Eu fiquei pensando muito como eu colocaria essa frase aqui. O testemunho confirma as Escrituras, ou as Escrituras confirmam o testemunho? Segundo Pedro, as Escrituras é que dão a palavra final. Elas confirmam o testemunho que ele, Pedro, estava dando. Que eles, apóstolos, estavam dando. Eram aquelas Escrituras do Velho Testamento que confirmam as Escrituras do Novo Testamento. Esse é o valor que os apóstolos davam às Escrituras. Como eu mencionei, nós estudando o livro de Atos, percebemos nas mensagens quantas vezes o próprio Pedro e outros citaram as Escrituras do Velho Testamento para comprovar o testemunho que eles estavam dando sobre Jesus. Se o próprio Jesus disse: examinem as Escrituras, são elas que testificam de mim. Elas confirmam aquilo que eu estou vivendo e falando. Ainda no verso 19, ele diz assim: fazeis bem em atendê-la, isto é, as Escrituras proféticas, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está falando deste mundo como sendo um lugar tenebroso, e a candeia é a palavra de Deus. São as Escrituras do Velho Testamento, que ilumina aquele que está caminhando num lugar escuro, sem direção, sem norte. Então a palavra de Deus serve como essa referência. E esse é um versículo muito conhecido de muitos crentes. Quando a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso. As Escrituras iluminam o nosso caminhar até, e o texto continua dizendo aqui, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E é aqui que há umas divergências nos intérpretes. Até que o dia clareie. Será que é uma referência à segunda vinda de Cristo? Mas por que ele diz em vosso coração? A estrela da alva nasça em vosso coração. Então, eu quero mostrar que as Escrituras do Velho Testamento, assim como juntando-se à revelação do Novo Testamento, o testemunho dos apóstolos, essas duas coisas, quando passam a fazer parte da nossa vida, quando compreendemos Cristo e quando continuamos
no conhecimento de Cristo. E ele chega ao ponto de dizer, para que essa estrela da alva, que em Apocalipse, capítulo 22, é Cristo. Essa estrela da alva nasça em nosso coração. Lembra que a estrela da alva é o planeta Vênus daquela época. É aquela primeira estrela que surgia no horizonte, que trazia a ideia de o sol está chegando, a luz está chegando. Então a ideia é que Jesus nasça no nosso coração a partir do momento em que conhecemos mais a Cristo e vamos nos sentir então mais seguros, não mais andando em trevas, inseguros, sem saber onde ir, onde pisar. Quando eu conheço mais a Cristo, mais a luz de Deus vai iluminar o meu caminho. Até que Cristo finalmente se revelará plenamente em nós e até que um dia Ele se revelará a todo olho, não só em nossos corações, mas para que todo olho o veja. Os últimos 2 versículos são muito importantes no sentido de olharmos para as Escrituras como sendo a inerrante, infalível, perfeita revelação de Deus para nós. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, diz o texto bíblico. Isto é, o profeta que escreveu aquelas profecias, ou os profetas, os homens que escreveram, não interpretaram e registraram as revelações de Deus conforme eles quiseram, mas o fizeram movidos pelo Espírito Santo. Os homens falavam, Deus falava. Era Deus falando. A palavra conduzido, usada aí no versículo movidos, né? No versículo 21, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra era usada pelos barcos movidos à vela, pelo vento, que eram guiados pelo vento. Então, eram homens guiados, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo, movidos pelo Espírito Santo. Agora eu quero dizer algumas coisas importantes sobre isso aqui. Deus não usava barcos, Ele usava homens, pessoas. E essas pessoas não estavam em transe quando escreviam, mas estavam perfeitamente conscientes do que estavam escrevendo. E mais do que isso, cheios de temor por revelar a vontade de Deus. Deus usou características de pessoas, mas pessoas que o temiam, que o respeitavam, que sabiam que estavam revelando a vontade de Deus. Deus preservou na sua soberania cada detalhe da sua palavra, conforme Ele mesmo quis. Sabe, minha gente, é assim que nós precisamos pregar, ensinar e falar. Não como revelação de Deus, Deus me revelou. Mas precisamos falar a palavra de Deus. Com o mesmo temor que aqueles homens escreveram a palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui não é falar suas ideias, as minhas ideias, mas é falar o que Deus quer que nós falemos. Quando eu estava terminando e fazendo essa parte aqui, eu fiquei pensando quantas horas eu gastei para estudar esse texto, esses versículos, 10 versículos. Eu gastei não menos do que 10 horas
e mais 2 horas para fechar isso. Para compreendermos um texto da palavra de Deus, precisamos nos debruçar sobre ele. Precisamos deixar que a palavra de Deus entre na nossa mente, no nosso coração. Procurar entender exatamente o que o escritor bíblico estava querendo dizer para o seu povo naquela época. E aí sim, fazemos aplicações ou interpretações para o nosso tempo. Eu não vim aqui hoje falar das minhas ideias, mas falar da palavra de Deus, que aplicada pelo Espírito de Deus, continua transformando vidas. É essa palavra a base da nossa fé. As Sagradas Escrituras são elas o firme fundamento que nós temos da nossa fé. O que a Escritura diz? Aquela que Deus preservou, que Deus usou homens para escrever. Esse é o alicerce, essa é a base. É aqui que a minha fé está, na revelação de Deus. Se você valoriza a palavra de Deus como firme fundamento da sua fé, que vai te levar para a eternidade, debruce-se sobre ela. Ame essa palavra. Peça a Deus sabedoria para compreendê-la e para vivê-la, para aplicá-la à sua vida. Eu quero terminar perguntando onde ou em que você tem alicerçado a sua fé. Se nas Escrituras, o seu interesse por elas demonstra isso, se não são as Escrituras, em que se baseia a sua fé? Nas suas experiências, essas que mudam um dia após o outro, nas suas emoções, essas que variam de acordo com cada circunstância. Em que se baseia a sua fé? Nos mestres que você pode escolher, aquele que mais te agrada? Nesses tempos aqui de comunicação por internet, eu imagino que a gente está ouvindo de tudo quanto é mensagem, de tudo quanto é tipo de mestre. Será que sabemos selecionar pelas Escrituras aqueles que dizem a verdade? Ou será que alguns alicerçam a sua fé em si mesmos, na sua própria capacidade de fazer escolhas ou de conseguir o que quer? Eu escolhi entregar a minha vida a Cristo e basear essa entrega nas verdades que as Escrituras deixam clara. Onde está alicerçada a sua fé? Nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos serve como lâmpada nesses dias sombrios. Ilumina o nosso caminho, ainda de uma maneira muito tímida, porque ainda conhecemos muito pouco do Senhor e da Tua palavra. Mas obrigado porque temos essa luz. E obrigado porque temos podido crescer no conhecimento do Senhor, para que essa luz se ilumine cada vez mais o nosso coração, dando-nos certezas, convicções, baseadas na Tua palavra. Muito obrigado porque o conhecimento que hoje temos de Cristo
já é muito melhor do que o que tínhamos há anos atrás. E que cada um desses que estão ouvindo e participando desse culto agora, também queiram crescer no conhecimento de Jesus, para terem as suas vidas iluminadas pela presença do Senhor, pela convicção que a Tua palavra nos traz. Então Deus fortalece, fortifica, como Pedro intercedeu por aquelas pessoas naquela época, pedindo para que, diante das lutas, eles sejam fortalecidos. Nós oramos também pelo Teu povo aqui, Senhor, para que sejam esclarecidos, fortalecidos, guiados, firmados na Tua palavra. Nós entregamos cada vida preciosa que o Senhor tem chamado para participar desse momento na Tua presença e falado a esses corações. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, no passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser, de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser, de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado. E agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou.
de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor, eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou.